Como lidar com o luto? Essa é uma pergunta rotineira que todo mundo um dia para e pensa. Como que a gente lida com isso? E eu pontuei alguns tópicos aqui que são muito importantes para aprender a lidar com a perca, com a dor, com o sofrimento, né? Quando uma pessoa querida se vai da nossa família, um amigo, uma pessoa ali que você considerava muito, é muito triste, é doloroso sim, mas faz parte da vida, faz parte do ciclo da vida. Pontuei alguns tópicos aqui que eu acho muito importantes. E o primeiro deles é: viva o momento, mas deixe passar. Não fique carregando sofrimento. Lembre-se, a gente precisa viver o momento no nosso tempo, mas viver sofrendo não é saudável. Segundo tópico: não se isole. Procure ajuda de uma pessoa de confiança, de um profissional, de um terapeuta, de uma terapeuta, psicólogo, psicanalista, seja lá qual profissional você escolher, mas procure ajuda. Não fique remoendo, sozinho, se isolando, porque isso não é saudável também. Eu acabei não falando no começo, mas eu passei por diversos lutos na minha vida. Acho que o principal deles foi do meu pai, há 4 anos atrás. Mas, recentemente, eu perdi alguns amigos também. Inclusive, teve uma perda muito dolorosa, que foi um amigo meu que ele se suicidou. Ontem eu falei na sessão com a Vânia sobre isso, né? Eu desabei daí, porque era algo que eu estava aguardando, né? Claro, eu como profissional também me permiti abrir para uma profissional, né? Mas, procure ajuda. Procure ajuda, caso você não saiba lidar, esteja sendo pesado, procure ajuda de um profissional qualificado, de uma pessoa de confiança, mas não se isole. Terceiro tópico: ciclos se encerram e novos ciclos se abrem. Uma pessoa se vai, mas ficam outras na nossa família, no nosso círculo de amizades. Isso é normal. A gente não pode esquecer das pessoas que estão vivas e que precisam do nosso carinho, do nosso amor, da nossa companhia, da nossa atenção. A gente ficar remoendo um sentimento de luto por aqueles que se foram, que faz parte, né, desse ciclo natural, que se fecha. Isso trava a vida, trava a prosperidade. A gente não consegue fazer nada e fica olhando para trás. Além de não ser saudável, não é saudável para as pessoas à nossa volta. Quarto tópico: chorar muito faz parte do processo. Sim, é normal e super saudável. Chorar é natural. Para nós homens é mais difícil porque acredito que tem muitos aqui que foram criados assim como eu, né? Na época que chorar não é coisa de homem, né? Essa frase dita. Mas chorar é super natural, é saudável, ajuda a liberar aquela dor, né? As lágrimas caindo pelo rosto e limpando, né? Aquela estagnação, aquele sentimento ruim que a gente fica guardando no peito, que não faz bem. Chorar é natural, mas não fique chorando só, seja homem, seja mulher. Levanta pra vida, desperta, acorda. Tem outras pessoas ali, como eu falei no outro tópico, que precisam de nós. E a gente precisa viver, a gente precisa se cuidar, a gente precisa olhar pra frente, viver no presente. Não ficar olhando pra trás estagnado ou estagnada. Quinto tópico, talvez o mais importante, que a terapia te ajuda, sim, de uma forma imparcial e profissional. Como eu falei em outros tópicos ali, né? É preciso se abrir para um ou uma profissional qualificado, de confiança. E a terapia é fantástica, ela te ajuda a liberar aquela emoção estagnada, aquele sentimento parado, né? Aquela má água, né? Que a gente vê aí nas redes sociais, aquela mágoa, né? Aquela má água que fica ali represada no nosso peito. E na terapia a gente descarrega isso, por isso que eu falei que ontem foi quase uma sessão de descarrego, porque a gente chora, a gente relembra o momento, a gente se abre, e isso é muito importante, porque o profissional ele te ajuda a ancorar no presente, a estabilizar-se emocionalmente, trabalhar na mente também esse processo de dor, de perca, esse sentimento ruim, e entender, te ajudar a entender que a gente precisa olhar para frente sempre, viver o presente. Continuo reiterando, porque é muito importante, viver e dar valor à vida hoje, né? Não ficar estagnado, dar valor para as pessoas que estão à nossa volta, viver o momento e continuar caminhando, independente daquilo que já passou e não tem mais volta, tá? Não se isole, procure ajuda de profissional, se abra, não tenha medo, tá? O que é falado na terapia, fica na terapia, com toda a ética, com todo o profissionalismo e com toda a imparcialidade, que é muito importante, tá? Se abrir para um amigo ajuda, sim, porém muitas vezes não resolve, porque uma pessoa que é seu amigo, seu familiar, talvez esteja muito envolvido emocionalmente, e uma pessoa que olha de fora, com um olhar profissional e imparcial, pode te ajudar de uma forma mais assertiva. Deus abençoe. Vamos viver o processo do luto, seja ele qual for, mas vamos deixar passar, liberando esse sentimento, não se isolando, procurando ajuda, entendendo que ciclos se encerram, novos se abrem, que a gente precisa chorar muito, que faz parte do processo.
é normal, super saudável. E na terapia, inclusive, isso te ajuda sim de uma forma imparcial e profissional. Deus nos abençoe.